Alô, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos iniciando o programa dessa semana e já vou chamar em seguida, aí, antes falando aqui sobre os nossos patrocinadores, né? NASE Auditores e Consultores, há 47 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, há 68 anos, seguindo seu coração. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos, constituindo aí e estabelecendo o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Então vamos chamar uma matéria que fizemos aí gravada aqui no estúdio mesmo com o vice-presidente da Icatu Seguros, que esteve aqui acompanhado do diretor comercial desta importante empresa da área de seguros, principalmente na área de seguro de vida, que é uma coisa que nós devemos cada vez mais estar muito conscientes que é preciso ter um seguro, embora não se vá usar, e sobretudo seguro de vida. As pessoas fazem seguro para a sua casa, para o seu automóvel, mas descuidam do seguro de vida. Então vamos ouvir aí o que o César Salti tem a nos dizer. Bom, o nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo aqui no programa o César Salti, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros. César, prazer em te ter pela primeira vez aqui no estúdio, né? Embora não seja a primeira vez que tu estás no programa. Sim. E cumprimentos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre isso, equilibrista do ano pelo IBEF. Obrigado. É uma honraria não só pessoal, mas também para a corporação, né? Sim, com certeza. Bom, contigo aqui está o Raul Lopardo. Raul, prazer em tê-lo aqui pela primeira vez no programa. Obrigado. O Raul, que é gerente comercial da Icatu. Vamos começar um pouquinho, César, falando sobre a Icatu. A Icatu é uma grande seguradora na área de vida e de previdência no Brasil, né? Sim. E ela tem uma presença muito marcante aqui no estado. Sim. Como é que foi o ano para vocês? O ano está sendo excelente. Eu e o Raul, a gente estava hoje conversando um pouco sobre isso. Esse ano de 2014 é um ano emblemático para nós. A gente vai chegar a um volume de movimento econômico de R$1 bilhão na região sul. R$1 bilhão é muito dinheiro para qualquer segmento de negócio. Para o nosso, que tudo é muito pulverizado, ou seja, para mim fazer uma arrecadação de R$1 bilhão, eu tenho um volume de segurados maior do que 2 milhões de segurados, ou maior do que 2 milhões de pessoas, mais de 40 mil empresas vinculadas a nós, ou seja, nós passamos a ter uma responsabilidade sobre a gestão do risco de morte, o risco de invalidez e até de sobrevivência, ou seja, com a previdência privada, de uma parte importante da sociedade do sul do Brasil, né? Porque nós somos hoje uma empresa com um volume relevante nessa economia, né? Bom, a questão do seguro vida é uma coisa interessante, que já vem há longo tempo sendo um produto importante de vocês. Mas nós sabemos que a população brasileira, ela vem amadurecendo cada vez mais, ou seja, nós temos cada vez mais velhos, uma população idosa, né? E eu vejo a preocupação das pessoas hoje, já que eu sou aposentado da Previdência Social, e a gente sabe que o salário do aposentado hoje, a remuneração do aposentado hoje é muito inferior àquilo que tu recebia na iniciativa privada, na ativa, no trabalho. A questão da previdência, ela está sendo hoje uma preocupação dos jovens, digamos assim, que quando a gente é jovem, a gente nem imagina o dia que chegar a aposentadoria, nem quer pensar nisso. Quer dizer, é por isso que eu, por exemplo, nunca fiz uma previdência privada, mas hoje essa consciência está no jovem. Silvio, 1 em cada 3 pessoas que nascem hoje vão viver 100 anos. A pergunta objetiva que eu tenho que fazer para qualquer um, seja o teu telespectador ou qualquer pessoa da sociedade de uma maneira geral, tu vai viver 100 anos. Até que idade tu imagina que tu vai ter força, disposição, vontade, interesse de manter a tua vida laboral, a tua vida de trabalho, a tua vida produtiva ativa? Até os 60, até os 65, até os 70, até os 75? Ok, vamos levar em consideração que seja até os 70, mas tu vai viver até os 100. Mais 30 anos. Ou tu faz reserva, ou tu pode perder a dignidade e viver dependente de alguém. Que a pior coisa que tem é ficar dependente. Exatamente. Essa é a questão, tá? Então, isso vem aflorando. A previdência pública, ela é um modelo previdenciário, é um modelo, no Brasil principalmente, falando sobre isso, que ela foi construída com base num modelo do século XVI, que servia para que as pessoas não morressem de fome. Ela não prometeu e ela não quis garantir padrão de vida para o simples mortal, para o trabalhador da iniciativa privada. Ela vai garantir algo só, num regime de repartição, onde quem está trabalhando está contribuindo para manter uma remuneração para quem está aposentado.
Não é um regime de capitalização. Só que aí eu vou voltar para o começo da conversa. As pessoas estão vivendo cada vez mais, ok? As pessoas estão tendo cada vez menos filho, ok? Então, tu está tendo cada vez mais velhos para cada vez menos jovens contribuindo. Aí essa balança não fecha. Como é que faz para fechar essa conta? Precisa diminuir o benefício ou precisa não indexar o benefício. Ou seja, a Previdência Pública não foi feita para manter o padrão de vida de ninguém e cada dia que passa, ela fica com menos condição financeira de manter qualquer que seja o benefício digno. Então, ela vai dar algum benefício. Mas quem quiser um pouco mais vai ter que fazer reserva, seja através de um plano de previdência privada, seja através de qualquer tipo de acumulação. Ou seja, a remuneração da Previdência Pública, ela te garante, olha ali, olha, se der, a sobrevivência. Apenas isso, né? Exatamente. E aí, Raul, como é que essa questão comercial, vocês conseguem vender esse produto para a população? Isso está cada vez nos ofertando cada vez mais possibilidades de trabalhar, né? Um pouco complementando os dados que o César estava colocando, para que você tenha uma ideia, na década de 50 se tinham 9 pessoas na ativa contribuindo para o INSS para cada aposentado. Hoje essa relação é inferior a 2, é 1,7 contribuinte para cada aposentado. Essa conta já não fecha há muitos anos. O que aconteceu nesses últimos 20 anos? A população começou a se dar conta de que acreditar na Previdência Social não era mais viável, né? Até início dos anos 90, as pessoas ainda achavam, não, vou me aposentar com 20 salários mínimos, vou me aposentar com 10, quando diminuiu. Hoje, na realidade, é um teto que não ultrapassa em muitos R$4.000. Qualquer pessoa que ganhe algo acima disto terá que complementar de alguma forma. E isso nos abre um horizonte muito grande. Por sua vez, empresas como a Icatu têm investido muito em educação financeira. Que é o que falta para a população. Aliás, eu acho que isso aí, inclusive, né, deveria ser colocado no currículo escolar. Porque tem pessoas hoje assim, tu vai nesse extrato mais baixo da população, o camarada tem o celular mais moderno, tem o tênis mais caro. Quer dizer, é uma população que não tem essa consciência de educação financeira para comprar de acordo com as suas possibilidades. E até começando a partir daí, César, a ter digamos assim, um sentimento de poupança. Quer dizer, eu tenho que poupar porque amanhã não sei o que vai acontecer. E isso começa lá, não é mesmo? Exatamente. E eu, aproveitando o seu gancho, Silvio, convido ao telespectador a visitar nosso site, o site da empresa, onde tem cursos de educação financeira, tem ferramentas que vão permitir com que ele consiga enxergar como será o futuro na frente e quanta necessidade que ele tem de alguma forma complementar. E isso, sem dúvida, tem nos ajudado a potencializar a venda de previdência privada no mercado gaúcho. Com certeza. Eu sou do tempo, César, que, por exemplo, assim, e até eu não fiz essa, e imagino que milhares de pessoas também fizeram como eu, ou seja, a gente desconfiava do sistema naquele tempo. Estou falando da década de 70, lá metade de 80 por aí. Quer dizer, nós tivemos lá muitos exemplos de empresas de capitalização e previdência que foram à falência, mal administradas e tal. E isso, de certa maneira, marcou a minha geração. Quer dizer, hoje não acontece mais isso. Quer dizer, hoje as empresas estão fortalecidas, não, e hoje elas têm saúde financeira e há controle sobre isso. Mas hoje o sistema que regula essas empresas é completamente dissociado do sistema que existiu. A gente não está falando mais em produtos de benefício definido, que era basicamente o que era a promessa do período. A gente fala em produtos de acumulação que a gente chama de produtos de contribuição definida. Quando tu fala em previdência hoje, tu fala o seguinte, Silvio, vou te fazer uma proposta. Leva em consideração que tu vai viver muito e aplica num plano de previdência para ti. O recurso é teu, o saldo é teu e a gestão dele é tua, tá? O governo federal, entendendo que ele tem que te incentivar, Silvio, ele ainda fez com que a legislação acolhesse a essa tua intenção e permitisse que esse teu depósito no teu plano de previdência fosse dedutível da tua base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, tu tem benefício fiscal para fazer isso. Começa a depositar num plano de previdência e começa a fazer um fundo de poupança teu, um fundo de reserva teu. Se em determinado momento tu não estiver satisfeito com a minha empresa, transfere para outra empresa. Se tu não estiver satisfeito com a empresa nenhuma, saca. Tu não está comprando nada de ninguém. Tu está depositando. E tu está comprando de mim a administração. Tu está comprando de mim a gestão. Mas tu não está comprando de mim nenhuma promessa. Eu estou fazendo o possível e o meu acordo contigo, ele se renova dia a dia.
Porque o dia que eu não for um bom prestador de serviço, tu resgata o teu dinheiro e tu transfere para outro prestador de serviço. O importante é o cara entrar no sistema, né? O importante é o cara levar em consideração que ele vai viver muito e que ele tem que fazer reserva. E a capitalização, ou a previdência, ou a aquisição de imóvel, ou qualquer outro ativo, são ferramentas para ele atingir a essa necessidade, tá? O ponto é, o brasileiro tem que começar a não se satisfazer só em ter bens, mas se satisfazer em ter recursos para manter a sua dignidade acima dos bens. Com certeza. A partir de que idade você sugere, Raul, para que a pessoa comece a se preocupar com isso? Claro, quanto mais cedo, melhor, né? Ao nascer. Ao nascer. Eu ia dizer exatamente. Ao nascer. Nasce com essa consciência, né? E isso é uma coisa que está muito tranquilo também no mercado. Dificilmente um comercial visita um casal com filhos e não faz também o plano de previdência privada para seu próprio filho, para os mais diversos fins. Eu entendo que, nós entendemos, a Icatu entende que neste momento este casal não tem que estar preocupado com a aposentadoria do filho. Isso será um problema do filho e quando estiver na ativa ele terá que contribuir para isto. Mas começar cedo cria uma cultura. Começar cedo, por exemplo, em um filho ao nascer, pode ser determinante para a carreira acadêmica desse menino. Por quê? Porque aos 18 anos ele pode ter uma quantia tal acumulada que garanta aos pais uma tranquilidade com a educação do filho. Agora, isso vem bem do sentido daquilo que eu sempre ressalto aqui no programa, quando tem oportunidade. Ou seja, nós vivemos uma cultura, seja por cultura, por história, por crença, de que as pessoas acham que o governo tem que fazer tudo para elas, que o responsável é o governo. Nós sabemos disso, que essa é uma cultura assim, muito da escravidão mental das pessoas. Né? Então, nós temos que saber o seguinte, que quem decide a nossa vida, quem faz o nosso futuro, quem constrói o futuro de amanhã, somos nós mesmos hoje. Então, esta cultura é que tem que ser mudada. O sistema, de um modo geral, ele tem uma preocupação, digamos assim, publicitária, institucional, porque eu sei que tem várias empresas e as empresas concorrem entre si. Né? E nem sempre é possível uma empresa liderar um movimento desse, quer dizer, tem que ser uma associação delas, a entidade que representa vocês, para colocar institucionalmente, digamos assim, uma publicidade sobre isso, quer dizer, levar para as escolas, para o meio de comunicação. Tem, Silvio, tem, mas vamos ser bem francos. Toda vez que eu estou entrando em contato contigo, por qualquer que seja o meio, e estou dizendo para ti, Silvio, poupa para garantir a tua dignidade, teu padrão de vida, porque tu está vivendo muito, eu estou concorrendo com uma mídia de massa que está dizendo para ti, Silvio, consome. Consome, é verdade. Silvio, consome. E eu estou dizendo, Silvio, poupa, consome. Aí eu vou te perguntar, o que é mais agradável para ti? Claro. É consumir ou poupar? Então, assim, a gente tem sim uma briga conceitual. A gente tem sim levado essa bandeira à frente. Seja a Icatu, seja todas as outras seguradoras, seja o sindicato das seguradoras, seja o próprio sindicato dos corretores. Mas é uma briga desigual. Então, a gente tem que ganhar sendo persistente, a gente tem que ganhar vendendo educação financeira. Tem que ser o Davi, né? Que apesar da barriga do Golias, venceu o Golias. Né? Não, e a gente tem que ganhar também fazendo com que o fator externo, o ambiente, seja percebido. Todo mundo hoje tem um pai que se aposentou e não pode parar de trabalhar. Todo mundo hoje tem uma avó que se aposentou e não pode parar de trabalhar. Ele está sentado, eu também. Pois é, dizer, mas então... Isso que eu ganho uma aposentadoria até bem acima do que a Previdência, mas não dá. Pois é, mas só que essa que é a questão. Tu tem que nos ajudar a ser um protagonista dessa mudança. Estaremos à disposição. E quando tu fala com o teu filho, com o teu neto, com o teu amigo, tu tem que virar para ele e dizer o seguinte, querido, tu tem que poupar, porque a vida não é agora, a vida é longa. E tu vai ter, exatamente, e tu vai ter que ter capacidade de sustentação durante todo o teu ciclo de vida. Eu quero combinar contigo e com o Raul, aí de repente uma vez por mês a conversar. Isso é uma coisa que me atrai, porque na verdade são poucos os canais em que tu tem a possibilidade de conversar com eles sobre esses assuntos de maneira mais tranquila, um tempo mais longo, que eles possam detalhar essas coisas. E eu acho isso importante até para que nós possamos construir uma sociedade que não seja mais, que fique escrava das vontades do governante. Esse é o problema do Brasil. Veja essa questão da Bolsa Família, as pessoas que não querem trabalhar, porque qual será o futuro dessas pessoas?
né? Que as pessoas que vivem confortável, na zona de conforto, na miséria. Tá? Então, esse país nós temos que reconstruir. E essa questão da poupança que o César falou com o Raul, ela é importante, é fundamental, porque a nova geração precisa ter essa consciência. Pega os países desenvolvidos, a Alemanha, Suíça, Suécia, Estados Unidos, que na verdade foram os países líderes da Revolução Industrial e são hoje ainda os países líderes mundiais, né, de nível de bem-estar para o maior número das pessoas. O básico delas, elas são individualistas, são porque elas cuidam da sua própria vida, porque se não cuidar da sua própria vida, não pode cuidar dos demais. E são pessoas que têm o hábito da poupança e do investimento, pessoal e global. César, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Vamos ver se a gente vem mais seguido para conversar sobre isso, tá? E parabéns pelo equilíbrio do ano, que eu acho uma condecoração merecida para ti e para a instituição. Muito obrigado. Raul, um grande abraço. Obrigado. E até a próxima. Por favor, será um prazer. Tá certo.